Meu nome é Orion e eu tenho medo. Qual é o seu maior medo? Eu assisti uma animação muito bacana na Netflix. O nome é Orion e o Medo do Escuro. É um desenho ali, uma animação da DreamWorks, que é muito mais profundo e tem muito mais camadas. A história fica em torno de um garoto que é muito criativo, é ansioso e essa sociedade vem através do medo. O Orion, ele tem muito medo de muitas coisas. Quer saber do que eu tenho medo? De muita coisa. Das garotas em geral, de ser responsável pela derrota do meu time. A gente consegue acompanhar esses medos por conta que a psicóloga dele pede para ele escrever todos os medos que ele tem num caderninho e ali ele vai contando várias histórias e o porquê que ele tem esses medos. E você consegue se identificar em diversos ali. Eu consegui ver a minha criança interior no medo que ele tem de levantar a mão para responder uma pergunta para a professora. Pergunta essa que ele sabia a resposta. Fala sério, não sei se você já passou por isso, né? Porque também você pode ser aquela criança que levanta a mão, né? Que era aquela criança que levantava a mão e respondia, enfim. Mas eu tinha muito medo de responder uma pergunta que eu sabia. Às vezes até que eu falava, eu não sei o quê. Aí a amiguinha da frente levantava a mão e falava, professora, não sei o quê. E aí você falava, nossa, eu sabia disso, por que eu não levantei a mão? Então a gente vai ver desde esse medo de responder uma pergunta que ele sabe muito bem a resposta, ao medo de entupir o vaso da escola, inundar a escola inteira, que aí é muito surreal, e aquele medo da rejeição, da paixão ali platônica. E a narrativa gira em torno disso, mas ela vai ter muito mais camadas e nos momentos atuais, porque essa história, ela não fica só no medo do escuro do Orion, e ela vai pro medo do escuro da filha e depois do neto, mas cada um tem uma perspectiva diferente. O Orion, ele vai ser aquela criança que é mais negativa. E assim, acho que a minha geração foi essa criança mais negativa. Que vai ver sempre tudo pelo lado muito mais perigoso, pelo lado mais negativo. A filha, não. A filha já tem um lado muito mais esperançoso das coisas. E o neto, ele já vai ter um lado muito mais lógico, ele é muito mais atual, com a tecnologia, todo mundo quer saber o porquê, e tem o porquê na palma da mão, então ele precisa dar uma lógica para essa história. Mas eu não quero ficar dando muito spoiler sobre isso, mas trazer aqui uma reflexão do que o medo pode causar no seu dia a dia. E nisso, o enredo fica muito no medo que ele tem dessa rejeição da garotinha e do passeio que vai ter da escola. E ele tem medo. E aí ele começa a colocar alguns impedimentos e fala, não vou, imagina. E por conta de todos esses medos, então ele vai para casa e aí os pais tentam convencer ele a ir nesse passeio. E ele fica com muito medo e aí ele vai dormir. E os pais têm o costume de contar uma historinha para ele, mas nesses dias os pais estão muito cansados e também não contam. E ele começa ali a se confrontar com o escuro. E ele tem tanto medo, e ele já estava com essa ansiedade desse passeio, que ele manifesta o escuro na vida dele. Tcharam! O que você é? Não é óbvio? O quarto tá escuro, lá fora tá escuro. Se liga, sou o escuro. E o mais interessante é que o escuro, ele vira um mentor pro Orion. Ele quer mostrar o universo para ele e o Orion continua com muito medo. Mas mesmo assim ele vai. E eu acho bem interessante que ele, no começo, ele vai assim com os olhos fechados e aí o escuro fala, mas você não tá vendo, você não tá vivendo o negócio. E ele, não, me deixa, porque a gente tem muita defesa. Quanta defesa a gente não tem? Tá dentro ou tá dentro? Uma beleza, não é? Orion, eu vou fazer você superar seus medos. E o mais bacana é que nesse momento que ele vai conhecer ali o mundo do escuro, ele vai se confrontando com outros personagens que a gente conhece muito bem, como a Insônia,
os bons sonhos, o silêncio, os ruídos estranhos que acontecem à noite. Gente, é muito, assim, é impressionante. É muito bom, é muito boa a narrativa. Outras entidades da noite. Tem outras? A gente é legal, você vai gostar do pessoal. Você trouxe o Gritão, o garoto que tem medo de tudo. Uma das promessas que eu me fiz no ano passado é que eu voltaria a dirigir. Porque, amiga, já tinha muito tempo que eu tinha parado de dirigir. E eu tava com o quê? Crença limitante, o medo. Eu já dirigia por muito tempo, eu ia pra faculdade e tudo. E depois eu bati o carro e quando isso aconteceu, eu parei de dirigir e decidi que eu não queria mais pegar em carro. Então, quando eu precisava, eu pegava Uber. Ou eu sempre saía com meu companheiro, mas eu não saía sozinha com esse receio. Só que assim, é aquilo, quanto mais você pratica, amiga, a gente precisa acostumar o corpo, deixar sair o friozinho na barriga de novo, tudo de novo, sabe? Então, eu parei de dirigir e não voltei mais, amiga. E ano passado eu tinha feito essa promessa que eu voltaria a dirigir. Seria uma das coisas que eu coloquei na minha lista. E voltei aqui. Não pego ainda direto. Tô testando de novo. Tô num lugar que é muito mais tranquilo para dirigir, que é umas ruas mais largas. Mas vamos lá. E é sobre isso que eu falo no processo de manifestação, de mostrar para o corpo que é seguro. Então eu não vou me colocar já numa pista, apesar que no ano passado eu já me coloquei um pouco mais. Mas eu não vou me colocar numa pista aí já para sair, pegar a rodovia. Eu entrei numa mais curtinha e vi que era seguro no ano passado, mas esse ano eu tô testando tudo de novo. E aí você vai treinando o seu corpo para isso. Então se você tem medo de alguma coisa, está que nem eu, com esse receio, já sabia dirigir, mas aí bateu, ficou com medo. Amiga, pega, vai para um lugar que é mais seguro, começa a praticar de novo e acostumar o seu corpo que tá tudo bem. Porque você já sabe dirigir, que nem no meu caso, já sei dirigir. Mas eu fiquei com alguns receios e algumas travas. Mas eu me prometi que voltaria e aqui estou. Testando e voltando novamente. Sabe quando eu falo de crenças familiares, sabe o que é engraçado? A minha mãe, ela bateu o carro, depois disso ela parou de dirigir, né? E eu queria sempre conseguir um trabalho que fosse perto da minha casa para que eu pudesse ir de carro, porque também se é muito longe você gasta muito dinheiro. E aquele trabalho que eu consegui em 2018, que eu falei para vocês, que eu ficava no lugar da vítima, ele era perto da minha casa. E era um lugar que eu só poderia ir de carro, porque senão era muito contramão. Então, eu me prometi que sim, eu iria. Eu me prometi que sim, eu iria trabalhar de carro. E a minha mãe, depois que eu comecei a trabalhar de carro, e ali eu ia para a faculdade e tudo mais, a minha mãe veio e falou para mim um dia, eu não imaginava que você voltaria a dirigir. Não, eu não imaginava que você teria coragem de ir de carro. E o que eu quero dizer com isso, amigas? A gente tem um lugar de pertencimento na família, que são as crenças dos nossos pais. Então, para minha mãe, como ela não conseguia mais voltar a dirigir, ela achava que eu não ia ter coragem de pegar o carro e pegar a estrada, e ir trabalhar, ir para a faculdade. E é muito importante você entender quais são as crenças dos seus pais também, porque eles jogam isso na gente inconscientemente, tá? Não é com consciência, ninguém vai pensar o mal pro filho, mas às vezes tem um medo que tá dentro de você, que ele não é seu, que ele vem de família. Não sei se eu consegui me fazer entender. Vem cá, existe um tipo de medo que não tem uma causa clara, porque nada deu errado, ninguém te atacou, nada aconteceu de fato, sabe? Mas você se sente como se estivesse prestes a perder algo. E esse medo, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Geralmente ele aparece justamente quando algo poderia dar certo. É quando você começa a expandir. Quando você sente que algo vai dar certo, ali quando você começa a acreditar, o medo aparece. E
quando você começa a sair do lugar conhecido, o medo, ele aparece. Porque, minha amiga, o medo, ele não tem problema nenhum com a dor. Mas o medo, ele tem problema com o desconhecido. Mais cedo em análise, eu estava falando com a analisanda e ela está numa situação que ela tem muito medo. Sabe aquele lugar de segurança? Ela já está acostumada e o ego dela treinou ela a ficar em situações que são desconfortáveis, mas que deixa ela no estado de segurança. E é por isso que eu quis trazer esse desenho do Oreo, que eu fiz esse vídeo há um tempo atrás, mas faz muito sentido. Quando a gente está falando do processo de manifestação, você vê, ele tem tanto medo que ele consegue manifestar o escuro na vida dele. Você consegue me entender? Às vezes você quer muito algo, mas você tem tanto medo. E como as próprias leis aí espirituais, as leis herméticas, elas falam que a gente é não aquilo que a gente quer, mas o que vibra, o Oreo é um exemplo disso. Ele tem tanto medo que ele manifesta o escuro na vida dele. Então, o que eu quero trazer aqui e que quase ninguém fala é que manifestar, minha amiga, não é só pensar positivo, porque se fosse só pensar positivo, eu tava muito longe já. E eu precisei aprender que manifestar é você conseguir sustentar a expansão sem entrar em um colapso interno. Só que o medo, ele entra exatamente aí. Você quer algo novo, mas o seu corpo, ele foi treinado para sobreviver, não para criar coisas novas. E aí, o seu corpo, a sua mente sabotadora, que tá buscando ali o teu ego, que busca segurança, ele automaticamente vai te questionar. E se der algo errado? E se eu não aguentar? E se eu perder o controle? Pior ainda, e se eu for exposta? Então, minha amiga, é nesse momento que você trava, e não porque você não acredita. Você trava porque acreditar que você consegue manifestar te coloca em risco emocional. E existe um medo muito profundo que eu vivi nesse meu processo aí de autoconhecimento e manifestação. Tem medo que não é o de perder, minha amiga. É um medo de mudar de identidade, sabe? Por quê? E é por isso que tem alguns vídeos aí que eu já coloquei, que é: se aquilo que você quer der muito certo, o que de pior lhe aconteceria? E eu gosto de fazer essa pergunta e trazer esses questionamentos até em terapia, em sessão, em análise, porque se aquilo der certo, você não pode mais se esconder naquela versão antiga de você. É aquela que te fazia pertencer, é aquela que te coloca num lugar de boazinha, mas que às vezes você está se traindo para estar naquele lugar. E se aquilo acontecer, aquilo que você quer muito, minha amiga, você não vai mais poder dizer que não era o momento, porque aconteceu. Você não vai poder mais dizer que não deu, porque aconteceu. E você também não vai poder se colocar mais naquele lugar de eu tentei, sabe? Porque tá aí, ó, se manifestando na tua vida. E o sucesso, ele vai te exigir presença. Ele vai te exigir uma nova postura, uma nova identidade. E a presença, ela assusta as pessoas. Quem viveu nesse estado de sobrevivência, que tá com o seu sistema nervoso em alerta. E é por isso que eu já falei em vários vídeos aqui que eu precisei trabalhar o meu corpo, a minha mente sabotadora, acostumar que era possível. Porque tudo isso vai fazer com que você mude. E automaticamente o teu ego, a tua mente ali, que só quer te proteger, ela não quer saber se você está feliz ou não, mas ela quer te manter em estado de segurança, ela vai ter medo. Ela vai te dar medo. Tem um outro ponto também que trava o processo de manifestação, que é o medo de ultrapassar alguém que é emocionalmente importante.
Às vezes, minha amiga, meu amigo, você não manifesta porque inconscientemente isso significaria que você pode estar indo além dos seus pais, além daquilo que te ensinaram, além do que foi permitido. Às vezes você vai ir além de uma dor que virou um laço que une vocês. Então, esse medo, ele vem disfarçado de culpa, de dúvida, de talvez depois, sabe? Porque lá no fundo, inconscientemente, fica latejando que se eu crescer, eu me separo. Se eu crescer, pode ser que eu fique sozinha. Se eu crescer, eu vou trair toda a minha história, a história da minha família. E nesse momento você começa, minha amiga, a se sabotar de uma forma elegante, sabe? Porque você vai procrastinar, você vai mudar o foco, você perde o time, você se distrai e você duvida de si mesmo. Não porque você não quer, minha amiga, mas porque o medo do ego, né, que te coloca esse medo, ele prefere te ver pequena do que te ver livre. E hoje eu consigo perceber claramente no meu processo, e eu venho compartilhando aí nos vídeos com vocês, que a manifestação ela não trava, porque o universo ele não te responde. Porque o seu sistema nervoso ele não aprendeu ainda a sustentar o receber. Que nem eu falei pra vocês, que eu já perdi várias coisas, porque, cara, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, de queria no modo sobrevivência mesmo. E eu manifestava, mas eu não conseguia sustentar. Então eu conseguia oportunidades bacanas, mas eu perdia, porque eu me colocava no lugar da vítima pra continuar pertencendo. Teve momentos que eu precisei me ausentar da minha família, porque eu tinha que estudar. E eu me sabotava até nesse processo para continuar pertencendo. E até mesmo quando eu falo para vocês a questão ali do carro, eu levei um tempo para aprender a dirigir. Quando eu aprendi, depois eu bati o carro e fiquei por muito tempo sem dirigir novamente. Mas nesse lugar eu continuava pertencendo. A minha mãe, que aconteceu isso com ela, ela bateu e não conseguiu mais voltar a dirigir. E quando eu consegui dirigir, trabalhar, ir para a faculdade, tudo isso e aquilo, ela vai e me fala: olha, eu não imaginava que você conseguiria fazer isso. E não porque ela quer meu mal, mas porque ela é uma autoridade acima. Então, se ela que é uma autoridade acima não conseguiu, quem sou eu para conseguir inconscientemente, sabe? Não tô falando que ela fez isso com consciência, mas é esse lugar que eu acabei de falar, do medo de você ultrapassar alguém que é muito importante na família. Tem esse lugar do medo. E é por isso que eu compartilho com você esse meu processo, para que te traga clareza e que você consiga sair desse lugar que você está hoje. Às vezes você está se procrastinando, você está se sabotando, porque você tem medo de deixar de pertencer. Eu venho de uma família de matriarcas que elas não souberam receber. E até isso é muito difícil para mim. Eu precisei entender isso, 2020, que eu vim entender que eu poderia ter uma vida um tanto mais leve. E que se eu mostro isso para a geração futura, eu também tô fazendo ali com que a roda gire e mude, sabe? Então, o que eu posso te dizer, minha amiga, meu amigo, é que receber exige relaxamento, sabe? Solta. E quem viveu por muito tempo em tensão, minha amiga, no modo da sobrevivência, como eu vivi, a gente confunde relaxar com perigo. Então é por isso que o medo ele aparece antes da conquista, não depois. E ele fica tentando te salvar de algo que nunca te machucou. Então, o convite que fica aqui nesse vídeo para você é que talvez hoje o trabalho, minha amiga, meu amigo, não seja manifestar mais, sabe? Talvez seja não obedecer a esse medo automático. É você não tentar lutar contra ele, não negar ele também, é ter consciência e não deixar que ele conduza a tua vida. Porque quando o medo ele dirige,
você só vai até onde ele permitir. E o medo, ele sempre vai preferir aquilo que é conhecido. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre as crenças que antecedem a abundância. E mais esse aqui explicando um processo de manifestação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!